Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, o nosso Deus. Glória, glória e aleluias. Louvado, louvado, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos celestiais, porque para Ele, por Ele, todas as coisas foram feitas, porque Ele é o Santo de Israel, aquele que te fez, que te criou, que te ama e que te chama nesta manhã, porque nele estamos e para Ele vivemos e por Ele nós clamamos, porque Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar ao nome do Senhor nesta manhã. Você pode entregar ao teu caminho ao Senhor nesta manhã. Falar: Senhor, quão bom tem sido conosco, por estar nos abençoando, por estar nos guardando, nos resguardando. Se achegai-vos ao Senhor, e Ele se achegará aos vossos corações. Contemplai o Senhor, o teu Deus, aquele que te criou. Adorai a Ele no teu corpo, que é o santuário de Deus. Sejais habitação para que Ele habite dentro do teu ser, dentro da tua casa, da tua família, dos teus familiares. Porque o Senhor está presente para nos alcançar, mas muitas das vezes os nossos pecados nos separam do nosso Deus. Mas eu quero te dizer que nesta manhã, neste início de dia, porque na manhã e na madrugada as filas são mais curtas, e a palavra de Deus ela vem nos relatar que o Senhor, o nosso Deus, Ele visita a terra no amanhecer do dia. Porque assim como Ele visitava o jardim do Éden, o Senhor está presente, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas pela manhã Ele vem na forma na qual Ele é, Espírito e verdade, para que venha abranger aqueles que estão buscando, aqueles que estão clamando, aqueles cuja presença está no Senhor, o meu Deus, o teu Deus. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham vida, para que conheçam a Jesus, não religião, placa de ministério ou de igreja, mas reconhecendo a Jesus Cristo em todos os teus caminhos, como seu Salvador, o seu Criador, o teu único Deus, o teu Rei, o teu Senhor. Jesus Cristo, nesta manhã nós clamamos ao teu nome, que a cada pessoa que adentrar neste canal, para ouvir uma palavra da parte do Senhor, o meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, abranger aos corações deles. Que o Senhor venha, Senhor, trazer a transformação, trazer salvação. Que o Senhor venha trazer libertação. Vai de encontro a cada vida agora, nesta manhã. Vai de encontro restaurando a cada vida. Vai de encontro restaurando a cada ser. Vai renovando eles, Pai. Vai trazendo, Senhor, a plenitude do Teu Espírito nos bairros, nas casas, nos lares, nas famílias, aonde quer que eles estejam, Senhor. Que o Senhor vai de encontro àqueles que estão a caminhar para o trabalho, os que estão em casa, aqueles que estão ao despertar do dia agora, acabaram de acordar, mas que o Senhor venha adentrar, Senhor, dentro, trazendo a solução para aquilo que é insolucionável dentro das vidas deles, dentro das casas deles, dentro das famílias deles. Que o Senhor venha revesti-los com a plenitude da totalidade do Teu Espírito, que é santo, que é maravilhoso. Ó Senhor, o meu Deus, eu quero, Senhor, te clamar agora o Teu socorro a estas vidas, bem presente, Senhor, aqueles que estão angustiados, que venham ter alegria, aqueles que estão doentes, venham ser curados, aqueles que estão enfermos, venham ser libertados, venham ser revivificados, venham ser restaurados, refeitos, restituídos pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra cura, sara, liberta. Aonde houver tristeza, venha vir alegria, aonde houver depressão, venha vir a solução, aonde tiver trevas, venha vir a luz, porque o Senhor é luz em meio à escuridão. Um bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, Ele nos ama, e a cada dia nós devemos nos achegar mais a Deus.
republique essa live, compartilhe aqueles que precisam receber uma palavra. Espalhe o Evangelho para que possamos alcançar almas para o reino dos céus. A palavra de Deus, ela se encontra em 1 Tiago 2. Diz assim: irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e nele não há exceção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. No Senhor da glória, há exceção de pessoas? É uma pergunta para todos nós. Se Jesus Cristo, ele separa alguém, se Jesus Cristo, ele não aceita alguém a adentrar no reino dos céus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa nos alcançar a toda a humanidade, alcançar a todo o pecador. Mas existe um porém, porque os pecados de cada um fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Ele está com as mãos estendidas. E para ele não há exceção de pessoas. Mas quando você conhece esta verdade, quando você conhece a verdade em Jesus Cristo, você tem que praticar esta verdade. Você tem que viver esta verdade. Aquele que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que prostituía não se prostitui mais, o que vendia droga não vende mais, o que estava no crime já não está mais. Porque os pecados separam a nossa geração do nosso Deus. E o pecado, a Bíblia vai nos relatar que o pecado, uma vez consumado, ele vai generalizar. Ele vai se espalhar como uma praga, propagar como uma praga. Porque quando o pecado ele é gerado, ele se torna consumado. E quando ele consuma, o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para que tenhas vida, para que tenhas libertação, para que tenhas salvação pela graça do Senhor. E a quem é a glória? A glória de Jesus, a glória é para Jesus, a glória é só Ele, é o Rei Jesus, a glória é só Ele, é o Rei. Aos olhos humanos, que os olhos humanos vê o teu valor pelo aquilo que você tem, pelo aquilo que a tua matéria constitui, pelo aquilo que a tua conta bancária pode comprar. Mas Jesus Cristo, ele não vê o homem com os olhos humanos, porque Jesus Cristo, ele sonda os teus pensamentos, a intenção da tua mente e o teu coração. E quando ele sonda o teu coração, ele conhece ao teu caminhar, ao teu levantar, ao teu deitar, ao teu falar, ao teu pensar, ao teu irar, ao teu julgar. Ele está contigo todas as horas. Ele nos conhece antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Antes de nós existirmos neste planeta, ele já nos conheceu, porque ele nos fez a tua imagem, a tua semelhança. Ele nos formou. Mas os nossos pecados é o que nos separam de voltar para casa, de adentrarmos ao reino dos céus. Os nossos pecados é o que nos separa da grandeza infinita e do amor infinito de Jesus Cristo pela humanidade. Porque a humanidade está se desvaindo do amor, propagando ódio, propagando guerras, propagando destruições, assolações entre famílias, entre lares, entre vidas. Porque o teu pecado é o que te separa. O pecado da humanidade é o que separa a humanidade de Deus. Por isso que temos a fé em Jesus Cristo, para que a fé ela venha a ser restaurada e restabelecida por um conserto pelo meio do sangue e do sacrifício que já foi feito na cruz do Calvário. E ele preparou um novo lugar. Porque primeiramente quando ele cria o homem, ele prepara um lugar.
E quando ele prepara um lugar chamado Éden, ele dá uma determinação ao homem para dominar sobre toda a Limária, para dominar sobre todo o planeta Terra, todas as águas. Mas ali, naquele jardim, que era um jardim restaurado, vivificado, aonde ele falava com o homem face a face, aonde que ele estava com o homem, não havia concupiscência, malignidade nem trevas, só havia luz. Havia vida eterna naquele jardim. Ali estava a árvore da vida, plantada junto à fonte de ribeiros. Mas ele foi dada uma determinação ao homem. O homem passa por cima dessa determinação. E quando ele passa por cima dessa determinação, a queda da humanidade. Adão entrega a terra nas mãos de Satanás. O homem que tinha sido constituído para governar todos os reinos, todas as nações, agora o mundo, o planeta, são governados por forças malignas, por demônios, nos poderes, nos governos, que matam, que roubam, que destroem, e que não querem amor, querem almas para o inferno. Mas Jesus Cristo, Ele vos chama e proclama o reino do céu chegando à porta dos vossos corações, para que aceite a Ele, para que tenhais salvação e vida eterna, para que volte para casa. E quando Jesus Cristo está ali com seus discípulos, Ele fala: eu subirei para o Pai, porque ele tinha preparado um lugar, mas o homem caiu, e no jardim do Éden foi colocada uma espada flamejante de fogo, para que o mal e o homem não adentrasse, e nem anjos podem vigiar este lugar. O que vigia este lugar é uma espada inflamada, desembainhada de fogo. Agora o homem está em pecado. O homem está sendo dominado por forças das trevas. Por força das trevas. O homem está afastado da presença de Deus. O homem está agora andando a caminhos de morte, a caminhos de precipícios. E eu quero te dizer que quando Jesus Cristo está ali com seus discípulos, falando aos seus discípulos: eu irei subir para o meu Pai e preparar um lugar para que tenhais uma moradia, para que volteis para casa, para que tenhais em mim vida eterna. E esta vida, porque ele ainda iria preparar um novo lugar, porque ele não tinha passado pela cruz. Ele ainda não tinha consumado e carregado os jugos e os fardos da humanidade. Olha como que isso é grandioso. Ele ainda não tinha carregado. Ele tinha preparado um lugar, o homem caiu. Entregou nas mãos de Satanás o governo do mundo. Agora, ele fala com seus discípulos: eu vou passar pela cruz. E depois que eu passar pela cruz, eu vou preparar um novo lugar, para onde estejais, vós também estás. E eu voltarei para vos buscar. Eu voltarei. Isto é uma promessa infindável, a vinda de Cristo. A reinos, a nações, a todos os governos, ele voltará, não tardará. Agora, quando ele está ali na cruz do Calvário, aí os profetas dele perguntam para ele: mas Senhor, como nós saberemos para onde vamos? O pastor, ele é ferido e as ovelhas estão dispersas. Mas ele fala assim: eis que eu enviarei o meu Espírito que é santo, o meu Espírito que vivifica, o meu Espírito que restaura, o meu Espírito que renova, o meu Espírito que vive eternamente, o meu Espírito que está em vós. Porque não importa como você esteja neste momento, ele preparou um novo lugar para você. E quando ele está naquela cruz do Calvário, esvaindo a cada gota de sangue, passando, carregando os fardos, as transgressões de toda a humanidade, quando ele está sendo moído por mim, por você, tomando chicotadas, chibatadas,
sangrando até a última gota de sangue, pelas consequências dos nossos atos, Ele sendo santo, sendo Deus, a principal pedra angular, a conexão da vida à existência. A luz habitou entre os homens, mas os homens preferiram as trevas e são conduzidos por forças das trevas que predominam nesta existência e não querem se despertar para o novo dia, para um dia de glória, para um dia que você irá voltar para casa. Porque antes que você fosse formado e criado nesta terra, Ele já vos conheceu, e a cada fio do teu cabelo são contados, as suas células, as suas gênesis, está escrito o nome do Criador. E agora, quando Ele está naquela cruz, ali havia um ladrão, 2 ladrões, um à direita e um à esquerda, e o que está à direita fala assim: Senhor, nós pecamos, reconhecendo que eles tinham roubado, que eles tinham matado, que eles eram miseráveis, eram dignos de estar naquele madeiro para morrer. Mas um deles reconheceu que Jesus Cristo, sendo Deus, santo, justo, fiel e direito em todos os teus caminhos, Ele não merecia estar naquela cruz, nem por mim, nem por você. Ele não merecia estar ali naquele madeiro, mas Ele se doou por si mesmo, por amor a esta humanidade em trevas. E ali agora, aquele homem, ele vai falar com Deus: Senhor, quando estiver no seu paraíso, lembre-se de mim. Aí Jesus Cristo fala com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Antes ele falou com os discípulos dele: eu vou para o meu Pai, e irei e prepararei um lugar, e voltarei, porque ele não tinha ainda restabelecido o elo consigo mesmo. Agora, quando ele passa naquela cruz, se esmoendo, dando o teu sangue naquela cruz, por toda a humanidade, até a última gota do teu sangue, até que a água saísse do corpo dele e já não houvesse mais sangue, pela tua vida, pelos teus pecados, pelas tuas transgressões. Porque quando ele é furado, já não havia mais uma gota de sangue, ela já tinha esvaído toda do seu corpo. Saiu água, jorrou água. Pelo pecado de toda a humanidade, ele foi esvaziado. E agora ele avisou que ele iria passar e iria subir ao Pai. Agora Jesus Cristo, ele vai preparar um novo lugar. Um novo lugar. E o lugar chama-se paraíso. Primeiro ele preparou o Éden, o jardim do Éden, o homem caiu. Ele teve que descer e vir por nós, se fazer homem, para que ele aceitasse entre si mesmo a nossa concupiscência, para que ele carregasse as nossas malignidades, para que houvesse a salvação, para que houvesse a redenção desta humanidade, que está em trevas e já não vê a luz, que está em desesperança e já não quer caminhar, são casas rebeldes. Porque aquele que crê no Pai e crê também no Filho, porque o Pai se fez Filho, e o Espírito habitou entre os homens como forma humana, mas a principal pedra angular de todo o universo, de todo o planeta Terra, que estava na Terra, foi rejeitada. Ela foi subjugada pela lei. Ela foi traída, ela foi humilhada, ela foi morta, assassinada pelas tuas transgressões e os meus pecados. E muitos vêm falar assim: eu tenho Deus no meu coração. Quem de nós é digno para Deus? Quem de nós para Deus? Quem de nós, não sendo merecedores, Ele deu a graça dele para nós. Ele deu o Espírito dele para nós, que habita dentro de você, que hoje você está triste, desolado, porque mesmo que você tenha, às vezes, certos tipos de condições financeiras, ou que você não tenha condições financeiras, mas, ou que tudo que você tem está sendo consumido, eu quero te dizer que o mais importante desta terra são a tua salvação, o teu restabelecimento com Deus, para que você e a tua casa
Sirva ao Senhor o nosso Deus, para que tenhas vida eterna, para que voltem para casa, porque Ele preparou um lugar de glória, um lugar onde as ruas são de ouro e de cristais. Este lugar não operará mais trevas, nem mortandade, pestandade, nem malignidade. Você viverá na plenitude do poder da totalidade do Senhor, porque o sofrimento desta terra não são comparáveis com o céu que há de vir e com a glória que há de resplandecer neste mundo em trevas nesses últimos dias. Então, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, a tua salvação? Havia um homem, conselheiros fartos e rico, e este homem ele falou: eu vou me regozijar e me arregalar e me alegrar na minha riqueza, porque os meus celeiros estão cheios, eu tenho dinheiro para a minha quinta, para a minha sexta geração sobreviver. E ali o anjo do Senhor desce, coloca a espada na garganta dele e fala assim: louco, se eu pedir a tua alma, o que tens a me oferecer? Os celeiros dele estavam cheios, ele estava com a conta bancária gorda, ele tinha gados, fazendas, mas o que ele tinha a oferecer diante de Deus? E se naquele momento o anjo matasse ele e desligasse o fio da vida, e ele fosse se apresentar diante do Criador? E hoje essa pergunta vem aos vossos corações: o que vocês têm a oferecer a Deus? A oferecer a Deus. Porque Deus, Ele quer um sacrifício verdadeiro, um sacrifício agradável aos teus olhos. Ele não quer o teu dinheiro, Ele não quer o teu carro, a tua oferta, o teu dízimo. Ele quer que você tenha uma comunhão com Ele. Ele quer que você busque a Ele. Ele quer que você viva nele. Ele quer que você restabeleça o elo com Ele. Primeiro você aceitou, você tem que ter a comunhão com Ele, caminhar para a presença dEle, ser restaurado, restabelecido, vivificado, renovado. Porque Ele é o Deus que faz maravilhas. E agora, este lugar que foi preparado, este lugar está pronto de ser consumado, porque a nova Jerusalém descerá dos céus. A cidade santa descerá dos céus. E nesta cidade, todo o teu sofrimento, as dores deste mundo já não existirá. As tuas lágrimas serão enxugadas, os teus prantos cessarão, não haverá doenças. O teu corpo físico, que é matéria, se revestirá de imortabilidade. Você será imortal diante do Senhor dos Exércitos. Você voltará para a fonte da vida, para a fonte das águas vivas, para o portal eterno da glória. Sem pecado e sem mácula, sendo santo como Ele é santo, que Ele irá te purificar, te vivificar, te restaurar, te restabelecer. Para todo que nele crer, não se pereçais, mas vivificais e viveis na presença do Eterno, do Deus Criador dos céus e da terra. Olha como que isso é grandioso. Primeiro Ele fez um lugar, um jardim. O homem caiu no teu pecado, entregou o domínio na mão das forças das trevas, e nós somos escravos, tendo num planeta escravos, num planeta que te dá toda a sobrevivência, que Ele constituiu. Nós trabalhamos como escravos para que os governos demoníacos se enriqueçam. Quem não é escravo? Aquele que é livre em Jesus Cristo. Quem não é escravo, que não é oprimido no mundo? Aquele que tem o conhecimento da verdade, aquele que não busca as coisas terrenas desta terra, mas busca um novo céu e uma nova terra, nos fundamentos e na vontade do Senhor dos Exércitos Celestiais. Porque Adão entrega esse planeta nas mãos das forças malignas das trevas, que dominam sobre toda a humanidade, escraviza esta humanidade em trevas, que se tornou casa rebelde. Mas agora Jesus Cristo, quando Ele passa na cruz do Calvário, Ele prepara um novo lugar. Eu vou para o Pai e prepararei um novo lugar, para onde que estejais vós também. Agora esse novo lugar está preparado para abrangir aqueles que são luz, abrangir aqueles que querem verdadeiramente se esforçar para adentrar aos céus. Porque o reino dos céus não é para covarde. O reino dos céus não é para as pessoas que desistem de lutar. Porque por mais que você faça, se o inimigo coloca na tua mente para te derrubar, porque ele veio para roubar, matar e destruir, foi enganoso desde o princípio. E muitas pessoas têm suicidado, tirado a vida por não suportar essas dores de parto.
Os covardes não entrarão no reino dos céus. A vida é dele. E você foi feito para ele, para adorá-lo. E a força que ele te deu, essa força se chama fé. Essa força se chama esperança em Jesus. Esta força se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai a Deus senão por ele. Agora eu quero te dizer nesta manhã, o que você quer da tua vida? Como está a tua alma? Porque se nós formos olhar para a realidade humana, milhões de pessoas perecem nos leitos de enfermidade. 70% do que está ali tem cura, mas eles querem matar. Eles não te dão a cura. A indústria farmacêutica, ela te vende uma pequena solução para prolongar a sua morte. Mas eles têm a cura. Mas se eles te vender a cura, não vai gerar dinheiro. A casa que você comprou e que você tanto fala, a minha casa, a meu carro, tudo isso, se você não pagar imposto, são tomados de você. O que você tem nessa terra. E nem a vida que você respira, o ar que você respira é seu. Porque foi Deus que te constituiu e te fez e te formou e te deu fôlego de vida. Para que você alcance esta coroa, para que você seja dono desta coroa, este mundo, você tem provações para ser aprovado. Porque vocês quiseram ser provados. Todos nós queremos ser provados, sabe por quê? Porque senão Adão não tinha entregado o planeta nas mãos de Satanás. E muitos reclamam, colocando a Deus como aquele que ocasiona os teus problemas. Deus, ele veio para solucionar os teus problemas. Mas o homem, pelo teu pecado e caminhando por forças das trevas, eles tentam se desviar dos seus jugos pesados, malignos, para justificar e colocar a Deus como um Deus cruel. Deus, ele é amor infinito, insondável, incompreensível e imedível, e ama cada um de vós. Mas os vossos pecados é o que separam esta humanidade de Deus. E esta humanidade que está separada de Deus, Deus vos convocou com o evangelho santo, com o evangelho puro. Não é a placa de igreja, de ministério, de pastor, de padre, de papa. Ele vos chamou e vos convocou para que ide pelo mundo, anunciais ao evangelho, conhecereis a verdade, e esta verdade está te libertando, e hoje vocês não são tidos por inocente. Cada um que adentra este canal não é tido por inocente. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. E quando você conhece essa verdade, ela te liberta. E quando ela te liberta, você vai fazer a verdadeira religião dentro da Bíblia. Vai pregar ao órfão, vai pregar à viúva, vai pregar ao teu vizinho, à tua família, aos teus familiares, ao teu bairro, à tua casa, ao teu estado, ao teu país. Você vai levar o evangelho de Jesus Cristo. Você vai proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Você vai salvar vidas, salvar uma alma. Porque Jesus Cristo, nesses últimos dias, ele não quer homens de Deus em altares, nas cadeirinhas vermelhas, como os fariseus. Porque o que mudou daquela época para as épocas de hoje? Se o homem é engrandecido em altares, se o homem é fulano de tal que vai pregar, é fulano de tal, como se o homem tivesse o poder de operar milagres, sendo ele barro, cego, nu, pobre e miserável. Toda a glória dele, toda a honra é dele. Sempre ele, por ele e para ele, você é dele. E quando você conhece esta verdade, você vai pregar ela aos teus amigos, mas também vai pregar aos teus inimigos, vai pregar aos teus perseguidores, você vai pregar a todos aqueles que ouvem a voz. As vozes que clamam no deserto, se arrependai dos teus maus caminhos, se converter das tuas malignidades, porque os alaridos estão tocando, as trombetas ressoará, Jesus Cristo voltará para buscar esta terra.
E como estarás os vossos corações neste dia? O que tenhais a oferecer a Ele? Porque Ele não quer a tua oferta gorda. Ele não quer a tua gordura e nem o teu dízimo. Ele quer sim uma oferta de sacrifício de um coração contrito, quebrantado, compungido, alinhado, arrependido. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Todos os dias nós temos que nos arrepender, porque nós pecamos no agir, no pensar, no falar, no julgar. Já levantamos pecando. Porque quando nós contestamos e colocamos as nossas dificuldades acima da grandeza de Deus, nós já estamos em pecado. Quando você coloca as tuas lutas, as tuas provas acima da grandeza de Deus, olhando para os montes que te cercam, olhando para as dificuldades que está te cercando neste momento, você está pecando. Porque você está esquecendo de olhar para a grandeza daquele que constituiu os céus e terra, mares e oceanos, aquele que é capaz de solucionar todos os teus problemas, de trazer a cura, a libertação, a restauração, a renovação. Depende de você dobrar o seu joelho, de você buscá-lo em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade. Os anjos proclamam a glória do Eterno nos céus e na terra, para que tenhas vida e vida eterna. E hoje, neste momento, eu quero vos convocar para que vocês venham aceitar a este Deus, para aquele ainda que não é escrito e achado escrito no livro da vida, para aquele ainda que não tem parte com Deus. Porque eu tenho Jesus Cristo, eu conheço, todos nós conhecemos Jesus Cristo, todos ouviram falar, mas quantos vivem a vontade de Cristo, quantos fazem a vontade de Cristo? Porque as igrejas, os ministérios te ensinam a dar dízimo, te ensinam a dar oferta, te ensinam a falar que é um Deus de prosperidade. Ele é o dono do ouro e da prata, sim. Mas o mais importante, Ele quer a tua vida restabelecida diante da presença dEle. Ele não quer o teu ouro, Ele não quer a tua prata, Ele quer o teu coração puro, vivificado, limpo, restaurado, renovado de caráter, de corpo, de mente, de transformação, pela presença do Espírito, para que dês fruto, frutos de santificação, frutos de salvação. E muitos acham que estão comprando a Deus. Muitos acham que o meu Deus é um Deus de troca. Ele não é um Deus de troca. Não adianta você colocar coisas materiais e oferecer sacrifícios materiais a Ele, que Ele não vai te escutar. Você só vai enriquecer esses grandes templos que andam de aeronave, mas não vão dentro de uma cadeia, dentro de uma favela, não vão no Afeganistão pregar, não vão na África levar salvação, não vão lá dentro do Hamas pregar, não. Andam de aeronaves e se dizem santarrões, fanfarrões, mas não vai lá no Hamas pregar. E não investem também para que pessoas vão lá, não. Eles se engordam com as suas carnes para comer a tua gordura e te levar para o inferno. São pastores transvestidos de ovelhas, mas no final são lobos devoradores, que têm arrastado milhões e milhares da humanidade, que está em trevas e não vê a luz. Os templos já não pregam salvação. Uma alma para Deus resume toda a órbita universal, todo o universo e toda a criação, porque assim como Ele nos amou, dando a sua vida, quando Ele vê um salvo na graça de Deus e fazendo a vontade de Deus, os céus, os anjos do Senhor, a festas dos céus pela tua vida. Você que anda diante da presença do Senhor, e a proteção do Senhor acampa ao teu redor, e o abrigo do Senhor, você está protegido debaixo das asas dele. E neste momento, quais são as dores que fazem separar você? Quais são os seus problemas financeiros, problemas familiares, doenças, julgos, culpas, fardos, que faz separar você de Deus? Porque você está olhando à sua volta, está olhando para as coisas terrenas. E isso vai te separar de Deus se você continuar olhando para o mundo. Mas se você olhar para aquilo que é terra, aquele que vive da glória, Ele purificará, Ele irá solucionar as tuas dificuldades, os teus problemas, se converteres dos teus maus caminhos, se entregar diante das veredas da justiça do Eterno, e haverá salvação. E quando há salvação, há transformação. Porque o mal tem que sair, as trevas têm que sair.
Tem pessoas que vão na igrejas e continuam mais atribuladas, porque os templos não pregam santificação, não pregam salvação. Viraram comércios, vendem e compram. E quem compra e vende não vai entrar no reino dos céus. Quem negocia a fé não vai entrar no reino dos céus. Os covardes não vão entrar no reino dos céus. Ladrões, assassinos não vão entrar no reino dos céus. Traficante, aquele que se prostitui, não vai entrar no reino dos céus. Se você roubava, se você matava, e você conheceu a verdade, já não rouba mais, já não mata mais, já não vende droga mais, já não se prostitui mais. Agora você conheceu esta verdade dentro do teu ser, e esta verdade, ela está te libertando. Esta verdade, a quanto mais você apregoar a palavra, a quanto mais você ter conhecimento diante de Deus, a quanto mais você procurar comunhão com Deus, ela está te libertando, ela está te alcançando. Porque a palavra de Deus alcançará todos os reinos e nações. Não é tido um inocente nessa terra, mesmo não tendo um justo nela sequer. Os anjos do Senhor proclamam a salvação da humanidade diante dos altos céus. Proclamam a mensagem do reino dos céus, pregado dos céus e na terra. Que formação de caráter, transformação de coração, de mente, para que dê fruto, porque o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir fruto será arrancada, desarraigada, lançada ao fogo do inferno. E hoje, neste momento, é a tua decisão, Efata, para que seus olhos se abrem. É a decisão do teu coração. O que queres da tua vida? Você quer ganhar este mundo, conquistar um mundo que está em guerra generalizada, no qual a assolação chegará à tua casa se não tiver Deus, chegará à tua família se não tiver Deus, porque o inimigo veio somente para roubar, matar e destruir. E aquele que não tem a proteção divina do eterno será destruído. Serão como inumeráveis grãos de areias do mar, dispersos, e como muitas folhas que são dispersadas pelo vento, queimadas pelo sol. E ali já não há mais esperança de salvação. Mas aqueles que aceitam a palavra da verdade, a voz da verdade, que é a voz de Deus e não a minha, que eu sou apenas um barro como vocês. Mas Ele é grande, é maravilhoso, é santo, é justo. Ele que transforma. A glória dele é para Ele. Ele ama cada um de vocês. Porque só os seus pecados que separam vocês dele. E neste momento, se você conheceu esta verdade, e aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse não tem parte com Deus. Porque existem os livros. Os livros são os meus atos, os meus pensamentos, os meus pecados ocultos, as minhas malignidades, as minhas bondades, tudo que eu fiz de bem, ou de ruim, ou de mal, estão no livro. Estão no livro. Nos livros. E esses livros, esta reunião do reino dos céus e a palavra do Senhor, que sai da minha boca, porque não sou eu que falo, quem fala é Ele. Aos vossos corações, hoje você não é tido mais por inocente. Hoje você não é mais inocente. E esse tempo é o tempo de salvação que chega à tua casa, para que você seja salvo. E depois que você for salvo, a palavra fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro você vem da forma na qual estás, que vai te libertar e te limpar o Espírito Santo. O templo que você vai, a religião que você vai adorar, isso é você e Deus. Mas primeiramente você vai buscar o reino dos céus e a justiça do Senhor, para que as demais coisas você já acrescentadas. E se você existe um único livro, esse livro se chama Livro da Vida. Aquele que não for achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus. Ah, Senhor, eu fui na igreja. Ah, eu fui uma boa pessoa. Se você não estiver escrito no livro da vida e reconhecido a Jesus Cristo como teu Deus, você não tem parte com Deus. E agora é chegado ao momento. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz bons frutos será colhida. A que produz maus frutos será desarraigada. Os anjos do Senhor falam assim: louco, se hoje eu pedir a tua alma, o que tens a me oferecer? Se você perder a tua vida nesse exato momento agora, o que tens a oferecer ao Senhor?
Agora eu quero te oferecer algo que o teu dinheiro não vai comprar. Algo que nada deste planeta irá comprar. Porque não é vendível. Não é corruptível. É eterno e equitério. Vou oferecer o passaporte para que adentres ao reino dos céus, reconhecendo a Jesus Cristo como o seu Deus, o seu único Deus, o seu Rei, o teu Senhor dos exércitos, confessando ele da própria boca que você vai aceitá-lo dentro dos vossos corações, para que sejais escrito no livro da vida. Agora, neste momento, se você não aceitou a Jesus, e se você quer aceitar a Jesus, porque se você não for achado escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. Eu não estou pregando religião ou placa de igreja e de ministério. Eu estou pregando a Jesus Cristo, o reino dos céus, é chegar na porta dos vossos corações, para que tenham vida, para que sejam renovados, para que sejam libertos e não escravos. Eu não estou a pregar a placa de igreja nem religião. Eu estou pregando Jesus Cristo. Porque aquele que não for achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus. E neste momento, se você quer aceitar a este Deus, para que você adentre ao reino dos céus, para que você volte para o lugar no qual foi preparado, este é o momento de você se reconciliar com Deus. De um momento de você se entregar para Ele. Porque o rei está voltando. E quando a trombeta tocar, acabou a oportunidade. Acabou a oportunidade. E esta oportunidade pode ser hoje. Pode ser agora, nesse exato momento, nesta hora. Porque você não é tido mais como inocente. Porque você está conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E se você negar a Ele, pode ser a sua última oportunidade. Porque a vida é como um fio. O homem é como uma folha que se cair do pé da conexão que é a árvore, que está dando vida àquela folha, ele morre. E hoje eu quero vos dizer neste momento, eu quero vos entregar algo especial da parte de Deus, algo verdadeiro. Ele te ama e nada pode separar você do amor dele, mas os vossos pecados fazem a separação entre você e o vosso Deus. Primeiro, ele fez um lugar, jardim. E esse jardim o homem habitou. Ali o homem passou por cima da determinação de Deus e o pecado entregou o planeta nas mãos de Satanás, que governa sobre as forças das trevas, sobre toda a vida humana. Agora Jesus Cristo ele vem, ele fala assim: eu irei preparar um novo lugar, eu vou para o Pai, irei preparar um novo lugar. Ele passa pela cruz do Calvário. Ali um ladrão está ali, reconhece ele como Deus, e ele fala assim: quando eu estiver no paraíso, lembre-se de mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele abre um novo lugar, um novo céu e uma nova terra, uma nova cidade, e essa cidade é santa, não é corruptível. E se você não estiver escrito no livro da vida, você não adentrará. Lá as ruas são de ouro e de cristais. Não haverá mais pranto, mais dor, nem choros. Você está olhando para as suas dificuldades terrenas? Você está olhando para o seu pastor, para o Papa, para o Padre? Você ficará para trás. Olhe somente para Deus, o Senhor dos exércitos. Não olhe para os problemas que te cercam, as multidões de problemas que te assolam neste momento. Porque se você está olhando para os seus problemas, você está se esquecendo do Deus, Criador dos céus e da terra. Daquele que te ama verdadeiramente e que te chama neste momento. Se arrependai-vos, se convertei-vos dos teus maus caminhos, entregai o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, a única verdade, Ele é a vida. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele restaura. E o machado está posto à raiz das árvores. Há árvores que não produzem bons frutos. Essa árvore será desarraigada, queimada, lançada ao fogo do inferno. Esse é o erro. Para onde você quer ir neste momento? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Você quer viver, voltar para casa e viver com Deus na plenitude e totalidade do Espírito Santo? Ou você quer as coisas corruptíveis deste mundo? Porque se hoje Deus pedir a tua alma, o que tens a oferecer, e se não for encontrado escrito no livro da vida, você não terá parte com Deus. Agora é o momento de você aceitar a este Deus. É de você aceitar a Ele no teu coração. É de você falar assim: Senhor, eu te aceito, te reconhecendo em todos os meus caminhos. E se você quer aceitar a este Deus neste momento, coloque a mão nos vossos corações. Aquele que não conhece a Deus, ou que só ouviu falar de Deus,
Eu vou resumir para que você entenda a verdadeira religião. Ide pelo mundo, pregai ao evangelho, a todo ser, a toda criatura. Se tem duas túnicas, dá umas ao próximo. Pregue que eu sou a salvação. Jesus Cristo falou, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pregue a palavra do reino dos céus ganhando almas, porque quando você der aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que está em desesperança morrendo, e você salvar a vida dele, você está fazendo a Deus. Esta é a verdadeira comunhão, a verdadeira religião. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações para que tenha salvação. Não essa concupiscência do mundo, essa malignidade do mundo, que tem engordado falsos doutrinadores, fazendo eles andar de aeronaves, enquanto vocês estão perecendo, caminhando para precipícios do inferno. Jesus Cristo, Ele quer colher as vossas almas, para que tenham vida e voltem para casa. Mas para esse passo acontecer, primeiramente você tem que aceitá-lo. Você tem que reconhecer a Ele como seu Deus, largando seu pai, a sua mãe, a sua família, os teus familiares, os teus bens, o que é corruptível, e colocando Jesus Cristo acima da tua vida. Colocando Ele acima do teu conhecimento, acima do teu entendimento. Você colocando Ele no teu levantar, no teu deitar, no teu caminhar, no teu pensar, no teu falar. Você colocando Ele no teu direcionar da tua vida, os teus projetos, nos teus planos, pregando ao bem a todo ser, a toda criatura, aos teus amigos, aos teus inimigos, amando uns aos próximos, como eu vos amei. Amai também aos vossos inimigos, os que te perseguem, os perseguidores. Trazei a salvação, ganhe uma alma para Deus. E agora, neste momento, se Deus tocou o teu coração, e se você não for encontrado escrito no livro da vida, esta minha palavra, que sai da boca do Senhor, o teu Deus, ela é em vão, se você não tiver fé. Porque a fé está dentro de você. E agora, se você quer o mover sobrenatural de Deus para solucionar, deixar de olhar os problemas que estão te rodeando, que está te cercando, as malignidades que estão te oprimindo, as doenças que estão te assolando, os vícios que estão te assolando, se desliga desse mundo terreno. Que me dará como se desliga deste mundo terreno e olhe para a grandeza do Criador neste momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, o teu Deus. Confia no Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento da tua vida. E Ele mudará os teus passos. E agora, neste momento, eu quero te falar. Se você não for encontrado escrito no livro da vida, você não terá parte com Deus. E se você quer aceitar a este Deus, eu não estou te oferecendo religião, placa de ministério, de igreja, pastor, nem padre e nem papa. Eu estou te oferecendo o reino dos céus, que é chegar na porta dos vossos corações, para que tenham vida eterna em Jesus Cristo, reconhecendo a Ele nos teus caminhos, e reconhecendo, aceitando a Ele como o teu Deus, o teu Rei, o teu Senhor. E se você não aceitar a Ele, aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar morto, destituído da glória eterna já estás. É céu ou é inferno? É o que é terreno, o que é incorruptível e imutável. Aquele que vive eternamente, o dono da glória, porque para Ele é a glória, para Ele é a honra, para Ele é o domínio, para Ele é todo o poder. E Ele te ama verdadeiramente. Ele quer te alcançar, te abranger neste momento. E se você quer adentrar ao reino dos céus, você quer ser salvo por Jesus Cristo neste momento, você vai confessar a Ele da tua boca. Não precisa de você mandar mensagem. Eu não estou aqui para ser reconhecido, para ganhar curtidinha, ganhar like. Eu estou aqui para pregar o evangelho do reino dos céus, que é chegar na porta dos vossos corações, para que venha se converter nos teus maus caminhos, para que venha se aliar diante da presença do Eterno, que está voltando para colher a humanidade, para que sejais salvos, para que deixais de ser escravos e para que tenhas vida eterna no Senhor Jesus Cristo, que fez os céus e que fez a terra, e que este Deus vos amou, e que este Deus vos aceitou, e te aceita porque as mãos dele
É você e Deus. Porque a tua busca é você e Ele. E quando você conhece esta verdade, o Espírito Santo de Deus que opera dentro dos seus lares, dentro das suas casas, a tua arma, que é maior do que qualquer arma nuclear, é a tua fé. Porque quando você usa esta fé, e você dobra os seus joelhos, e você ora a Deus, e você tem comunhão com Deus, e você começa a caminhar com Deus, sendo como Enoque, caminhou com Deus, viveu para Deus. E Deus agradou tanto dele, que levou para si. Nós tiramos tempos para fazer todos os tipos de obras da terra. Trabalhar, para curtir, para viajar, para fofocar. Mas qual tempo tem tirado para Deus? Não adianta você ir ser enganado por pessoas que vão chegar lá e falar assim, é o sal ungido, é o lenço ungido, vendendo o evangelho, é a oferta que você dá, que você vai botar para receber. Mentira, filhos do diabo, porque a fé está dentro de você e você não precisa deles para que Deus opere na tua fé. É só você colocar a tua fé em prática, dobrando, entrando no teu quarto, trancando a porta do teu quarto, clamando o socorro presente na angústia. Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei grandes coisas ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Deus, ele quer um coração contrito, quebrantado, verdadeiro, reto, sacrifício agradável. E você tem a fé dentro do coração. Não deixe que a religião mate a sua fé. Não deixe que falsos doutrinadores matem a sua fé, porque os escândalos dos templos, nas igrejas. Mas sua fé é o que te conduz à salvação e à vida eterna. É a tua busca, é o teu elo com Deus. É ser como Enoque, não olhar para o mundo, ser como Noé, naquele mundo no qual ele estava corrompido. Mas ele não olhou para a corrupção, ele seguiu a vontade do rei, a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, dos mares e dos oceanos. Elias, a nação estava corrompida, mas ele ouviu a voz de Deus, ele seguiu, caminhou com Deus, e Deus agradou tanto dele que se tomou ele também. Como outros vários dentro da Bíblia. Porque muitos, se todo o evangelho de Jesus Cristo e o conhecimento, que você tem que estar com ele gravado nas tábuas dos vossos corações. É gravado na tábua do vosso coração. Eu sei música de fulano de tal, de ciclano de tal, mas não sabe um versículo bíblico. A Bíblia está enferrujando dentro do armário, em cima da mesa, na escrivaninha, dentro das malas de bolsa, dentro do guarda-roupa. Uns colocam até dentro do fogão. Põe em prática o evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que foi constituída a preço de sangue, esvaziado na cruz do Calvário pelo Criador, Rei do Universo, e pelos próprios do Senhor, que morreram, foram queimados, esquartejados, que tiveram as peles arrancadas, mortos em caldeiras com óleo quente, para que hoje você tivesse vida, para que hoje a palavra da vida chegasse ao teu coração. Porque não adianta você ir lá e falar assim, vou fazer um pacto, vou dar 10 mil reais, eu vou dar 5 mil reais. Deus não quer o seu dinheiro, não. Ele quer um coração contrito, quebrantado e compungido. Não adianta você fazer um voto e você pecar, e você continuar no pecado. Deus não é um Deus de troca, não é um Deus de negociável. Ele é imutável. Ele vive eternamente, mas ele te ama, não ama os teus pecados. Ele quer te alcançar. E esse alcance chegou hoje pelo poder da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Entregai o teu caminho ao Senhor, e ele cuidará de vós. E clama a ele na tua angústia, na tua dor. Não conte os teus problemas para ninguém. Conte para Deus. E não olhe para os problemas que estão à volta desta humanidade. Olhe para ele, porque ele pode solucionar. Eu não posso solucionar os teus problemas, mas Deus pode solucionar os teus problemas, porque ele é a honra, ele é a glória. Ele é maravilhoso. Ele quer mudar a tua história. Você que adentrou agora, se ainda não tem a Jesus Cristo, reconheça ele com a tua boca, falando: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Porque se você não for encontrado escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. Falta 1 minuto para acabar.
Eu quero vos dizer neste momento: espalhe o evangelho. Você que conheceu essa verdade, leve ao próximo. A religião que você vai, a igreja que você vai, é entre você e Deus. Mas o principal é que você conheceu esta verdade. Deus habita dentro de você. E você tem um elo com Ele. E tem o direito, pela tua fé, de usá-la para mover o sobrenatural com a tua busca e a tua comunhão com Ele. Se você não segue este canal, siga este canal. Republique a palavra de Deus, trazendo esperança e salvação. Ganhe uma alma a Deus. Viva o verdadeiro evangelho, visitando aos órfãos, as viúvas, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, decaídos, dando um abrigo àqueles que não têm refúgio. Porque quando você fazer uma destas coisas a um pequenino desta terra, você está fazendo diretamente a Deus. Este é o verdadeiro religião, o verdadeiro evangelho de Jesus.